Você conhece alguém que foi exposto na internet? Alguém que sofreu calúnia ou difamação nas redes sociais? É bom lembrar que a internet não é uma terra sem lei. Com certeza, André. Vamos falar sobre crimes virtuais? Govcast RJ. Está começando mais um GovCast RJ. E é isso, Eli. Vamos chamar nosso convidado de hoje? Vamos sim, André. A gente está aqui hoje com o delegado Luiz Lima, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Tudo bem, delegado? Muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Para começar, delegado, conta um pouquinho pra gente o que faz a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática e quando os cidadãos devem procurar vocês. Sim. A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, conhecida como DRCI, ela foi criada em 2000, justamente quando a internet começou a fazer parte de uma forma mais intensa da vida do carioca, em específico, e dos brasileiros de uma forma geral. Ela tem por objetivo, inicialmente, apurar os crimes de invasão de dispositivos, de subtração de valores em sites, em empresas, em programas. E todo e qualquer... Hoje ela pega sem número de outros crimes que são praticados pela internet. Agora, delegado, falando de alguns casos do dia a dia nas redes sociais, a gente vê muito post com as pessoas se xingando nos comentários. Quando que isso se configura crime? Bom, toda e qualquer ofensa, seja ela uma ofensa que atinge a sua honra subjetiva, seu sentimento pessoal em relação a você mesmo, quanto à imputação de fatos criminosos, de forma genérica ou específica, são crimes. Assim como toda e qualquer ofensa que atinge a sua religião, o seu gênero, tudo isso são crimes. A DRCI, nós registramos aqueles fatos que são crimes comuns. Então, a injúria é aquela ofensa contra o seu sentimento pessoal. A difamação, que é uma atribuição da prática de uma criminosa genérica. E a calúnia, que é uma prática, que é uma verbalização negativa sobre a prática de um crime, propriamente dito, bem específico. Quais seriam os exemplos? A injúria. Você é burro, você é feio, você é um idiota. Está ofendendo a sua honra pessoal. Um exemplo de difamação. Você é um ladrão, você é um estelionatário. Está atribuindo uma qualidade vinculada a um crime, mas de fato genérico. Não está dizendo para você que você praticou um crime. É a única diferença em relação à calúnia. Na calúnia, você é acusado de cometer um crime no dia tal, na hora tal, sendo subtraído uma coisa tal, por exemplo. Entendeu? Essa é uma calúnia. E nos casos em que esses crimes eles vêm de perfil falso? Sim, isso pode acontecer. E isso pode ser registrado também em qualquer delegacia. Por quê? Porque é justamente a atribuição da delegacia tentar descobrir a pessoa que cometeu aquela ofensa. Só que é muito importante, fundamental, que essa pessoa que vá comunicar o fato na delegacia preserve aqueles dados. Se eles forem apagados, eu não consigo chegar a essa autoria. Então, é muito comum, por incrível que possa parecer, que as pessoas fiquem com raiva, apaguem e compareçam à delegacia para registrar. E quando nós examinamos o dispositivo ou acessamos a rede social, para verificar se aquela ofensa está lá ainda, ela não se encontra. Então fica a palavra de uma pessoa contra a outra. Isso não leva a lugar algum. Como as pessoas fariam para levar esses dados? Seriam através de prints, de links? Prints de links, levando o aparelho de telefone, levando o seu aparelho de computador, para que a gente possa fazer uma análise dos dados que estão ali, que dão sustentação para aquela alegação. Porque se eu não tiver base investigatória, aquela investigação está fadada ao insucesso. Para delegado, se a pessoa usar nesse xingamento caracteres especiais, o ladrão, mas com um arroba ali... O que vale é a intenção daquela pessoa e ofender, e o sentimento, tanto subjetivo quanto objetivo da pessoa de se sentir ofendido. E aí, cabe um parágrafo aqui, um parênteses. Nesses casos de crime contra a honra, a ação penal ela é de natureza privada. Então não basta ir à delegacia fazer um registro. Muito ao contrário, se ela sabe quem é o autor, ela pode entrar com a ação diretamente. E por que eu falo isso? Porque o prazo estipulado em lei para que a pessoa ofereça a ação penal em juízo é de 6 meses a partir do momento que ela sabe quem é o autor das ofensas.
Decorridos esses 6 meses, ela perde o direito de ação e o Estado perde o direito de punir também. Agora, delegado, no caso de uma importunação, uma pessoa que enche a outra de mensagens, um exemplo é a série da Netflix Bebê Rena. Às vezes a pessoa bloqueia a pessoa que está importunando, mas ele faz um outro perfil, um fake, para continuar importunando. Quando que essa pessoa deve procurar a delegacia? Infelizmente, isso é muito comum. O filme retrata de uma forma bem realista o que acontece, o que aconteceu na Inglaterra, salvo engano. E eu entendo o seguinte: quando a pessoa sofre o stalker e ela se sente sufocada, se sente impedida de ter vida própria, de ter outros relacionamentos, de sair na rua e se sentir livre, ela tem que procurar uma delegacia, porque esse é um crime que nós entendemos como muito grave, é um crime que tem potencial para evoluir para outros crimes, e isso tem que ser registrado e tem que ser punido pela justiça. Fica aí o outro alerta aí, né? Vários Tanto para quem comete o crime, quanto para quem recebe, né? Porque às vezes a pessoa nem se dá conta que ela tá ali perseguindo alguém na internet, tá mandando mensagens excessivas. Na verdade, a internet ela criou novos tipos de relações, né? Da mesma forma que tem o stalking, tem o ghosting, né? Que é o de você começar a conversar e de repente desaparecer. Sim. Isso não é crime. Sim. Né? Mas o stalking é crime grave, com potencial para evoluir para lesões corporais, com potencial para evoluir até para o homicídio. Agora, delegado, um assunto também que preocupa muito os pais é com relação aos filhos na internet, né? Vira e mexe, volta um vídeo aí de desafio entre as crianças, em que muitas vezes os desafios podem causar até morte. A morte dessas crianças, né? Aconteceu um caso no Reino Unido de um menino que ingeriu um produto químico, enfim, veio a falecer. Qual que é o conselho que o senhor dá para esses pais, assim, para evitar esse tipo de exposição ali na internet, os cuidados que devem ser tomados? Na verdade, pode parecer até um pouco piegas, mas os pais têm que ter um relacionamento próximo com seus filhos de toda forma. Na internet, esse relacionamento tem que ser muito íntimo, ao ponto dos pais realmente terem aplicativos de monitoramento, ao ponto dos pais terem a possibilidade de saber com quem o filho está se relacionando. E esses mecanismos estão disponíveis, tanto em telefones, quanto em computadores, quanto em jogos, que se chama de controle parental. Eles fixam esse controle e têm acesso simultâneo a tudo o que os filhos estão acessando. Mas não basta isso. Porque da mesma forma que nós, as crianças também clicam, às vezes, em links que ativam câmeras, links que fornecem senhas, e os pais não podem esquecer, porque se o filho tiver um videogame e der acesso à senha, vai dar acesso ao cartão de crédito deles também. Uhum. Porque a única forma das pessoas jogarem online é ter um cartão de crédito registrado. Um outro cuidado é com o Discord, né? Que tem salas privadas também, né? Sim, eu entendo, e aí é uma opinião minha, que criança não deve fazer parte de chats privados. Mas isso é uma escolha de cada tipo, de cada modelo de educação. Eu acho que na internet hoje, a gente acaba se relacionando com pessoas que a gente não conhece. Nós não conhecemos aquele interlocutor. Muitas vezes conversamos por meses com uma pessoa que nós nunca encontramos. Isso pode acontecer com crianças também. Só que com crianças, devido à ingenuidade, à falta de experiência, à falta muitas vezes de maldade, esse tipo de relacionamento virtual pode acabar numa tragédia familiar. Eu ia falar isso, jogos online, Roblox, Minecraft, às vezes a criança está trancada no quarto lá e naquele chat do jogo aparece um adulto se passando por criança. Sim, é muito comum. E se os pais identificam isso, o que eles devem fazer? Eles podem procurar a delegacia? Existe, sim. Isso é uma questão muito importante. Eu trabalhei durante algum tempo na delegacia da criança e do adolescente vítima, então eu me sinto com legitimidade para conversar isso com vocês. A delegacia da criança e adolescente vítima, ela tem um modelo de oitiva de menores muito especial, em que essa oitiva é filmada, ela é gravada e ela é convertida num laudo para avaliar a veracidade e a profundidade daquelas declarações.
Isso é muito importante, é um diferencial aqui no Rio de Janeiro, porque nós conseguimos saber se aquela criança está fantasiando ou não, porque isso é muito importante e Sim, acontece sim. também. Então, lá na DRCI, quando a vítima é criança, nós procuramos sempre encaminhá-la para a DECAV para que essa oitiva especial seja realizada. Da mesma forma que a criança pode ser vítima de um adulto com intenções criminosas, o adulto pode ser vítima de uma fantasia de uma criança também. verdade. Sim. Então, o nosso papel como policial é ser imparcial, sempre. Então, quando crianças são vítimas, geralmente caminhamos para a DECAV. Em casos de crimes envolvendo inteligência artificial, a gente sabe que a inteligência artificial está muito em alta, né, para diversas situações, coisas muito positivas, mas a gente também sabe que algumas vezes elas são usadas para o mal, fake news, por exemplo, montagens com nudez. Como proceder nesses casos? Vamos lá, vou aproveitar o seu gancho para falar de fake news, primeiro. A gente conversou lá no início sobre a injúria, sobre a difamação, sobre a calúnia. E fake news no Brasil não é tipificado como crime específico. Não existe o crime de fake news. Então a gente faz uma ginástica jurídica e adequa a injúria, a difamação e a calúnia a fake news. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer. O segundo ponto é em relação à inteligência artificial, que é um caminho sem volta. Ela chegou para nos ajudar, para facilitar nossas vidas, para dar mais conforto para todos. Mas é uma ferramenta gratuita e que está disponível nas redes sociais para quem quiser usá-la. No caso de crianças que fazem uso dessa inteligência artificial, cometem algum tipo de crime, entre aspas, não é a justiça comum que toma conta desses casos. É a justiça da infância e da juventude. Até porque criança e adolescente não praticam crimes. Isso é importante até para a gente saber citar um pouco a questão do cyberbullying. Quando acontece em escolas, esses adolescentes são ouvidos, de preferência na DECAV, com oitiva especial, e isso é encaminhado para a vara da infância e da juventude. Eles podem ser compelidos a adotar determinados tipos de conduta, que serão fixados pelo juízo da infância, podem até ser detidos, mas eles não cometem crimes. Eles cometem ato infracional análogo ao crime X que eles cometerem. Enfim, por que a gente está falando disso tudo? Porque é muito comum adolescentes utilizarem a inteligência artificial para alterar algum tipo de realidade. E quando essa alteração da realidade ela fica caracterizada como um crime que ofenda, que exponha, eles estarão sujeitos a essas medidas socioeducativas a serem fixadas pelo juízo da vara da infância e da juventude. Ah, doutor Luiz, mas e se essas ofensas fossem... Se essa utilização da inteligência artificial for criada dentro de um ambiente privado, esse ambiente privado tem algum tipo de responsabilidade? A partir do momento... É a mesma coisa com os pais. A partir do momento que aquela criança, aquele adolescente está fazendo uso de uma ferramenta cometendo crimes, ele não tem responsabilidade. Esse adulto que tem o dever de vigilância, ele não tem a responsabilidade penal, mas ele pode vir a ter responsabilidade civil. Obrigado. Para a gente terminar, então, quais os principais cuidados que as pessoas têm que tomar para não cair nesse tipo de crime, golpes, alguns financeiros? Sim, vamos lá. Primeira coisa, o item mais básico é nunca aceitar mensagens de quem você não conhece ou de quem você não estabelece uma relação. Mais do que não aceitar, você nunca deve clicar em nenhum link que possa dar acesso ao seu telefone. Porque você pode até clicar no link e ele transportar você para uma página, mas aquilo é uma ilusão. Na verdade, você clicou fornecendo acesso dele ao seu telefone. Quando se tratar de bancos, sempre muito atentos, porque o banco não manda mensagens para você, o banco não telefona para você, você telefona para o banco. Então, recebeu qualquer mensagem, recebeu qualquer telefonema, desliga, liga para o seu gerente, converse com ele, veja o que está acontecendo e fique mais tranquilo. Sempre assim. Ao usar redes sociais, ao usar
rede de mensageria, sempre senhas com 10 dígitos ou mais. Sempre mudando as senhas. E sempre usando a confirmação. Todos eles disponibilizam isso. Que é a confirmação em 2 etapas. Sempre. Eu acho que essas já são medidas que a gente se protege um pouco. Todo dia eles criam métodos Criam diferentes. Sim, Todo tá dia bom. criam métodos novos. Não se lança telefone novo todo ano. Sim. Porque é um acréscimo de tecnologia, porque ele poderia baixar a tecnologia na rede e disponibilizar. O que ele faz? Ele cria mecanismos de proteção. E aí ele lança um telefone novo, mais protegido, e que os criminosos não têm acesso naquele momento àquele aparelho, mas que vai ser desenvolvido o acesso. A gente não pode esquecer o seguinte, que é uma coisa, a gente vive num mundo que tem conflitos. Né? E existem serviços de inteligência que trabalham justamente para ter acesso a quê? A dados negados, dados que não estão disponíveis. No início, somente os serviços de inteligência tinham acesso a esse tipo de trabalho. Hoje em dia, qualquer adolescente que seja muito rápido e muito bem formado no trânsito da internet, consegue fazer coisas assustadoras, como desbloquear um telefone, por exemplo. E é o que acontece, assim, você vai no YouTube e rapidamente você encontra um manual de como... O YouTube fazer é qualquer um celeiro de vários tutoriais. Sim. Alguns verdadeiros, outros nem tanto. Mas não é só no YouTube. Né? Muitas pessoas falam de dark web, deep web, e falam sem saber o que é. Na verdade, são redes sociais que trazem para dentro da sua casa, porque qualquer pessoa acessa a dark web, a deep web, informações extremamente sensíveis. E que, ao entrar ali, você praticamente abre a porta do seu computador para toda aquela comunidade que está lá. Então é muito sensível, é muito complicado, é muito delicado o trato da internet. As pessoas têm que tomar cuidado. E eu não estou aqui para apavorar ninguém, porque isso, como eu disse, é um caminho sem volta. A gente tem que saber lidar com o mundo virtual, que é diferente do mundo real. Acho É que isso. Né? foi bem legal. Obrigada, delegado. Muito mesmo. Delegado Luiz Lima, muito obrigado pela participação aqui no GovCast RJ. Obrigado a vocês pelo convite, gostei muito. Obrigada, delegado. E é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar o sininho e até semana que vem, né, Até André? semana que vem. Tchau, tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.